relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aí eu chego e estava vendo isso aqui, sabe, irmãos? E ele dizendo aqui: eu quero que vocês, cada um de vocês, se você pode vir a esta fila de oração. Agora, se você não crer, fique fora dela. Se você não crer, fique fora dela. Você vai ficar pior. Mas se você realmente crer nisto, quando você passa sobre as mãos ungidas de Deus, eu quero que você vá para casa testificando o poder de Deus. Saia daqui gritando e louvando a Deus que tudo está terminado. Eu quero que você faça isso. Eu quero que estes pastores me ajudem. Muitos desses irmãos aqui, que eu conheço, este belo grupo de pastores aqui, simplesmente fique de pé, forme para mim uma pequena fila. Então, nós o fizemos dessa maneira. Tenho feito isto por anos. Mas enquanto o Espírito Santo ainda está sobre mim, acabei de ver algo acontecer naquele momento, enquanto ele ainda está aqui. Eles têm a mesma unção e a mesma autoridade. Vamos colocar as mãos sobre os enfermos. Agora, deixe os ministros agora. Os ministros, servos ungidos de Jesus Cristo, fiquem em pé exatamente aqui. Eu tenho aqui um casal de irmãos que são de Jeffersonville, alguns dos meus associados das pequenas igrejas irmãs do tabernáculo, o irmão Dom Rudel, tem grande sucesso em orar pelos enfermos. O irmão Júnior Jackson, um pregador metodista que eu batizei em nome de Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo. Esse outro era um ministro da Igreja de Deus. Eu quero que vocês, irmãos, orem pelos enfermos ao redor do tabernáculo. Venha, fique em pé nesta fila com esses irmãos. Aonde está você, William? William Collins. Outro ministro metodista, acaba de receber o Espírito Santo, foi batizado. Eu gostaria que você viesse. Seu pequeno garoto, no outro dia, estava morrendo com febre reumática.
E o médico disse para não deixá-lo nem mesmo levantar sua cabeça o suficiente para colocar um tubo em sua boca. Quando eu vim de Tuxo para pregar os 7 selos, quando ele soube, ele pegou o bebê da cama e levou para lá. Ele mal havia entrado, o Espírito Santo diz assim, diz o Senhor, leve o bebê para casa, ele está curado. O médico disse que não era nem para levantar o bebê da cama. Tem coisas, né, irmãos, tem coisas que a gente fica pensando. Mas para isso, você não pode entrar na fila se você não crer. Você não pode estar na fila desses, vamos dizer assim, na fila dos cristãos, né, dos crentes. Você tem que crer. E a fé vem pelo ouvir, você começa a ouvir. Se você não crê, a melhor coisa a fazer é ficar orando para que, como disse certa vez o profeta, dizendo, eu não tenho a fé que teve Enoque, de caminhar com Deus e ser transladado, ele disse. Mas eu também não quero impedir alguém que chegue. Mas eu estou lutando também para chegar nisso. E você não está lutando a cada dia também? Então, este irmão aqui, o médico disse para ele. Ontem eu estava meditando nisso. Muitas pessoas enfermas e doentes e ficam em casa e não vêm para o culto. Tudo bem? Mas, será que isso não tem se tornado muito comum? Qualquer coisa te segura? Qualquer coisa te barra? E você não pode exercitar e não pode colocar em prática aquilo que você tem aprendido? É fácil cantar, eu não creio no que o médico disse, né? Eu não creio no que o médico disse. Mas e quando chega a hora de você colocar aquilo em prática? Olha esse testemunho, né? Quantos podem ouvir esse testemunho nesta noite? Hã? Quantos estão ouvindo esse testemunho, né? Ele está dizendo aqui que este homem, este irmão aqui, esse ministro, seu garoto estava morrendo com febre reumática. O médico disse para não deixá-lo nem mesmo levantar sua cabeça. E quando ele ficou sabendo que o profeta estaria pregando, o que ele fez? Quando ele soube, ele pegou aquele bebê da cama e levou para lá. Ele mal havia entrado na igreja. Colocou os pés na igreja. O Espírito Santo diz assim, diz o Senhor, leve o bebê para casa, ele está curado. Ele brinca agora com o meu garotinho. Exatamente, aqui está o irmão em pé agora com sua esposa. Eu acho que é o irmão Mike está sentado aqui. O médico disse para as autoridades da saúde, ele levou lá para examinar o menino, pediu que ele levasse. Quando foi examinar, o médico coçou a cabeça e disse, o que aconteceu? Não há uma partícula de nada, de nenhuma doença nessa criança. O que é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amigos, a razão pela qual eu chamei estes homens, eles são ministros. Eles são pastores. Eles são homens chamados para orar. Está vendo? Eles são pastores. Eles são homens chamados para orar pelos enfermos. O mesmo que eu sou, ou qualquer outro homem. E eu quero que você saiba que seu pastor tem autoridade para fazer isso. Você não tem que esperar o Oral Roberts, ou Jack Jones, ou por mim, ou ninguém mais. Jesus Cristo
é onipresente. Você crê nele? Seu pastor é chamado para fazer isso. Então veja que eu estava meditando naquilo que nós falamos ontem. Por quê? Porque é chamado, porque Deus pagou, né? Ele paga. Você tem uma estalagem aqui. Amém? E você vê que o profeta não está desligando os pastores, né? Dizendo, eu sou... Se você ouviu uma fita do irmão Brana, presta bem atenção, ouviu uma fita do profeta, a voz do profeta, eu vou colocar a voz do profeta para ouvir a pregação do profeta, a voz do profeta, e você estiver ouvindo isso, ele vai mandar você procurar quem? O seu pastor. Ele vai mandar você ir para onde? Para a estalagem. Vai lá, tem um pastor, tem um ministro, não tem um pastor perto de você, vai lá. Então as pessoas às vezes professam crer na mensagem, mas não crê. Ele disse no parágrafo 307 ainda, né? Aqui estão homens em pé. Nessa mesma mensagem. Alguns deles estão aqui, ele disse. Eles estão aqui mesmo e enfermos. Aqui estão homens de pé, alguns deles estão aqui por si mesmos enfermos. Eu sei que eles estão, disse. Às vezes você não sabe que o seu pastor está ali e ele está com dor de cabeça também, ele está com dores, enfermo, mas ele vai dizer, eu sei que eles estão. Eu vi teu Espírito pairando sobre eles, poucos momentos atrás, conhecendo esses ministros o quê? Enfermos. Então, às vezes você não sabe que o pastor está enfermo. Mas disse, mas seus corações operam para quem? Para as suas congregações. Você viu aonde o coração do pastor está voltado? O povo, sendo privado de seus próprios direitos, para ficar em pé aqui na fila de oração, para orar por suas ovelhas. Deus abençoe estes homens, abençoe cada um deles. Vocês estão entendendo, igreja? Esses dias me veio algo, né? Ali no livro de Jeremias, eu vou conectar este pensamento nesta noite com o livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado. Agora pare aí. Pare aí. Eu mesmo, ele mesmo, está dizendo, eu mesmo vou recolher o restante das minhas ovelhas. Não está escrito assim, irmãos? Vocês podem dizer amém? E o que ele vai fazer? Ele não vai colocar mais pastor, ele mesmo vai apacentar. É isso? É isso? Será? Hã? Olha a continuidade da Escritura. E as farei voltar aonde? Aos seus apriscos. E frutificarão,
e se multiplicarão. E aí, ó, o restante agora. E levantarei sobre ela pastores que as apacentem. Vai ficar sem pastor? Então, se tem os pastores que destroem e dispersam as ovelhas, vai ficar por assim? Não, ele disse, eu vou ajuntar essas ovelhas, mas não vou deixar elas sem pastor. Eu levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém? Vocês entenderam? Então, isso é o que o profeta prega para nós, a mensagem, porque tiveram que ser pastores. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Então, por que eu estava meditando nisso? Porque tem pastores que dispersam as ovelhas? Tem. Pastores que destroem e dispersam ovelhas? Tem. Mas ele prometeu dar o pago para esses pastores? Ele disse, eu mesmo visitarei a maldade das vossas ações, mas eu mesmo também levantarei pastores que apacentam essas ovelhas. É o que o profeta estava dizendo aqui. E por que eu estou repetindo isso novamente nesta noite? Eu quero que toda a igreja, todos os irmãos possam receber isto de uma forma que você venha a estar munido, inoculado contra esses espíritos desses últimos dias. Aí eu estava vendo, então, passa-se dons aqui, graças a Deus. Amém? Por que passa? Passa dons, ministros, que passam e pregam. E como ele disse, às vezes o pastor está enfermo. E se priva de certas coisas. Há uma batalha diária. Mas é o dom de Deus em favor do seu povo. Né? Amém? Vamos meditar nesta noite em algo? Eu quero ler uma escritura de Romanos, capítulo 8. Eu quero continuar a falar com a igreja sobre Jacó e Esaú. Estamos dentro deste assunto e está em meu coração falarmos um pouquinho dentro desta mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo. Romanos, nós vamos ver aqui que no capítulo 8, Romanos capítulo 8, deixa eu ver o versículo aqui. Romanos capítulo 9, melhor. Romanos capítulo 9, verso 10. E não somente esta, mas também Rebeca. E não somente esta, mas também Rebeca. Dá um nome aqui de uma mulher. Rebeca. Quando concebeu de Isaac. Rebeca
e Isaac. Um casamento debaixo de oração e debaixo de uma promessa. Rebeca e Isaac. Você lembra que Rebeca, ela foi escolhida debaixo da oração de Eliezer, servo de Abraão. E Isaac é o filho da promessa. Vocês veem que aqui é um casal que Paulo faz questão de dizer, né? Não somente esta, falando de Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Creio que podemos, irmãos, entrar neste assunto com mais firmeza, meditando na presciência de Deus, que nós já falamos sobre isso aqui. Amém? Meditando em Jacó prevalecendo, nós falamos sobre isso aqui. Então, eu quero tomar este ponto nesta noite para falarmos sobre esses dois poderes. Nós vamos ver isso na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez estamos gratos nesta noite, neste culto de Santa Ceia, Senhor. Estamos aqui para participar deste momento e agora queremos também ouvir a Tua palavra, Pai, que é um alimento para as nossas almas. Estamos aqui para isso e agradecemos ao Senhor. Estamos reverentes, estamos alçando a nossa voz em oração e orando neste momento com uma oração, Pai, direcionada, Senhor, que é quando lemos a Tua palavra e necessitamos do Teu Espírito para nos ensinar, para vivificar, e pedimos que o Senhor, Pai, possa perdoar nossos pecados, nossas falhas, e como nós temos aprendido, o Senhor é que dá o dom, é o que dá o pagamento em nosso favor, Pai. E nós agradecemos por isso nesta noite, por estarmos aqui na estalagem, e o Senhor pode curar as nossas feridas e suprir as nossas necessidades, e vamos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai. Nós agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Então veja, quero tomar algo nesta noite de uma forma que vocês observem isso. Eu tenho estado falando com a igreja alguns pontos, como eu falei ontem e como eu falei hoje. Algo que tem estado em meu coração. E falando sobre ouvindo, recebendo e agindo, sempre quando eu escutei este sermão, sempre me chamou a atenção o porquê o profeta usou essa escritura para falar sobre isso. Ouvindo, recebendo e agindo. Ouvindo, em outro sermão ele usa ouvindo, reconhecendo e agindo. Ele prega no mesmo ano esse sermão, ouvindo, reconhecendo e agindo. Quando eu peguei esta mensagem e comecei a ler, eu sempre buscava entender realmente aonde o profeta estava nos levando com este sermão. Eu só pude entender mais profundamente quando começamos a falar sobre a presciência. E dentro da presciência, encontramos então Jacó e Esaú. E aqui, neste sermão, vocês vão ver algo. Ele começa a falar assim:
inspire teus servos, os ministros. Olha como que as coisas se conectam. Eu estava falando ontem falando sobre os pastores. Hoje eu estava lendo de tarde sobre os pastores. E aí, quando eu peguei esta mensagem e comecei a ler, a primeira coisa que ele começa a dizer é que inspire teu servo, os ministros, nossos graciosos e preciosos irmãos, os pastores do rebanho que tu chamaste e separaste. Vocês viram, irmãos, como que a inspiração vem vindo de uma forma. Aí ele disse, vidas dedicadas ao serviço. Nós oramos por eles, Senhor, pois eles são os homens que vão carregar esses. Os hospedeiros que vão tomar estas pessoas doentes de alma e corpo e continuar aplicando azeite e vinho até que eles estejam bem. Agora, amém? Vamos dizer amém? Aí você pode pensar, o pastor foi lá buscar. Eu estou dizendo para os irmãos que desde ontem Deus está guiando neste canal. E irmãos, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma, como é que diz? Sem nenhuma... Como é que se usa a palavra? Sem nenhuma intenção, Eu estava meditando ontem, hoje à tarde, e aí eu estava orando e me veio ao coração de continuar a falar sobre Jacó e Esaú. Quando eu pego esta mensagem, a primeira coisa que leio foi isto. Inspire teu servo, os ministros. Vocês estão vendo ali? Inspire teu servo, os ministros. Inspire teus servos, os ministros. Nossos graciosos e preciosos irmãos, os pastores do rebanho que tu chamastes e separaste. Então o diabo vai atacar, irmãos, com força a questão do rebanho não confiar nos pastores. Não confiar nos pastores. Por qual razão? Porque ele sabe que está na mão de ministro, de pastores. Mas tem pastores que fazem isso. Nós não lemos lá em Jeremias? Lemos? Não? Ai dos pastores que fazem isso. Ai deles. Ai deles. Quem que vai julgar eles? Ele disse, eu mesmo vou pegar e vou dar o pago para eles. Mas e as ovelhas? Vai ficar sem pastor? Disse, não, eu vou juntar e vou levantar pastores que apacentam. Vocês estão entendendo? Mas, como disse lá o apóstolo Judas, que haveria um tempo em que as pessoas iriam apacentar a si mesmas. Então, quando vem, irmãos, esses espíritos dos últimos dias, os pastores são isso, os pastores são aquilo, os pastores são aquilo. Os pastores são isso, está lá em Jeremias, ai deles. Mas e os pastores que ele disse, mas eu vou tirar, esses eu vou dar o pago, mas vai ter pastores verdadeiros que eu vou colocar para apacentar o meu rebanho. Ministros, que ele diz, inspire teus servos, ministros, nossos graciosos e preciosos irmãos, os pastores do rebanho que tu chamastes e separastes. Vidas o quê, irmãos? Vidas dedicadas ao serviço. Nós oramos por eles, Senhor. Pois eles são os homens que vão fazer o quê? Que vão carregar esses. Os hospedeiros que vão tomar estas pessoas
doentes. Doentes do quê? De alma e corpo. Doentes de alma e corpo. E continuar aplicando o azeite e vinho até que eles estejam bem. Foi dito na parábola que ele lhes deu 2 dinheiros, que eram para salvação e cura. E disse: se houver alguma coisa a mais, eu pagarei quando vier aqui novamente. Amém? E se nos está faltando alguma coisa hoje, Senhor, sabemos que está. Nós oramos para que o Espírito Santo nos dê nesta noite isso que nos falta. Ajude-nos a nós, ministros, Senhor, para que possamos estar aptos a servir teu povo com uma consciência pura e um coração limpo. Veja a responsabilidade. Ajuda-nos nós, Senhor. Conceda isto, Pai. Nós pedimos isto humildemente no nome de teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, é realmente muito bom quando, eu creio que foi Paulo que disse, né? Ore para que a palavra... Paulo, certa vez, disse, ele usou essa expressão, ore para que nós possamos, a palavra possa se abrir quando falamos, né? A unção tem que estar no pastor, a unção tem que estar na igreja. Veja que momento delicado que nós estamos vivendo hoje. Eu nunca esqueço desta palavra. Fere o pastor, espalha-se o quê? O rebanho. Então, aonde que ele fere o pastor, às vezes? Dentro de você. Porque ao pastor é dado essa incumbência, como nós vimos ali. É dado para ele o 2 dinheiro. É pago para ele. Ele tem as bênçãos, ele tem a saúde. Ele tem a revelação para cuidar tanto do corpo como da alma. Não somente do corpo, mas da alma. Agora, observe bem esta ligação naquilo que nós vamos continuar a falar. O mundo hoje está sendo controlado por 2 grandes forças. 2 grandes forças religiosas que logo vêm à cabeça ou a um confronto. Isso está bem representado em nossa leitura da Escritura hoje à noite. Os 2 filhos de Isaac. Esaú e Jacó. E como eles representam essas 2 forças, e ambos vêm do mesmo pai e da mesma mãe, Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. O santo que foi pré-ordenado por Deus, Isaac, e foi dito por Deus a seu pai, 25 anos antes que ele nascesse, que ele teria essa criança de uma mãe separada e consagrada. Rebeca, uma virgem. E esses 2 filhos estavam no mesmo ventre. E eles vieram ao mundo agitando e brigando em guerra um com o outro. E eles estão em guerra um com o outro desde então e estarão até o fim do tempo. E o mundo está seriamente controlado nesta noite por estas forças. Agora, a observação que eu tenho a fazer, e algumas escrituras que eu tenho escrito aqui, assim por diante, eu quero que todos saibam que quando, às vezes, eu me refiro a uma condição de uma igreja, ou uma igreja denominacional, ou algo assim, muitas vezes meus irmãos me entendem mal. Quando eu digo isso, eu não estou me referindo a homens cheios do Espírito Santo que se posicionam como pastores
e alimentam o rebanho de Deus. Vocês observem como o Espírito vai ligando a questão de pastores que alimentam o rebanho de Deus. Se vocês estão ouvindo, veja como que o diabo quer trabalhar hoje, nesses dias, tirando a atenção das pessoas e fazendo com que elas percam e que elas se distanciem desta relação entre o pastor e o rebanho. Então ele disse, eu não estou me referindo a homens cheios do Espírito Santo, que se posicionam como pastores e fazem o quê? E alimentam o rebanho de Deus. Que são ordenados pelo Espírito Santo a fazê-lo. Estou falando de crentes carnais. Que tentam tomar o lugar destes homens. E nós descobrimos que Esaú verdadeiramente representou o crente carnal. Crente carnal. Ele era um homem terreno, era da terra, muito inclinado à religião. Ele tinha sua religião tal como o mundo tem hoje. A maioria das pessoas com que você fala tem algum tipo de religião que elas frequentam. Ou melhor, quer que elas frequentam suas religiões ou não. Quer elas frequentam ou não. Quer elas vão na igreja ou não vão, ficam em casa. Mas ela é controlada por essas duas forças. Quer vão ou não vão. É como, irmãos, falamos sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. O caminho verdadeiro e o caminho falso. Só há dois. Amém? Vocês podem entender? Há quantos caminhos? 2. Há quantas portas? 2. É a larga e a estreita. É o caminho largo e o caminho estreito. Não há 3. Ou você está na verdade, ou você está no engano. É Deus e Satanás. Quantas igrejas verdadeiras tem no mundo hoje? Quantas? Quantas falsas tem? Uma. Então veja. Quer elas frequentam suas igrejas ou não, mas elas também, talvez uma vez por ano, ou as mulheres gostam de ir por ocasião da Páscoa, tá vendo? Para mostrar seu chapéu novo. Os homens gostam de ir de vez em quando. Quando eles estão tendo alguma coisa e vão entreter, e eles foram aspergidos quando eram bebês, seus nomes foram colocados no livro da igreja, eles são propriedades da igreja. Então eles participam de igrejas, vão a igrejas e religiões e tudo por um interesse, ou algo por detrás daquilo. Eu nunca consegui aceitar isto. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Filho e filhas de Deus. Nós lhe pertencemos porque somos comprados por um preço. E que preço precioso? O Filho de Deus. Então, qual que é a ligação, irmãos, do pastor para com o rebanho? O rebanho não é propriedade do pastor. O rebanho é propriedade de Deus. Não está escrito lá em Atos? E vos constituirei bispos para apacentar quem?
o rebanho de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Mas Esaú, presta bem atenção, representou bem aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo, minha religião é tão boa quanto a sua, eu estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição. Agora, olha aqui essa presciência. Vamos olhar aqui a obediência. Vamos olhar aqui o prevalecer. Todos esses pontos que nós já vimos durante esses cultos. Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição, que era por predestinação, pela quê? Presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual para representar pessoas espirituais. E ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. E se você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo, como Abel, por oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Se não tivesse sido revelado a ele qual o sacrifício era requerido, melhor dizendo, que sacrifício era requerido, quando os discípulos foram interrogados, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, sem hesitar, irrompeu como um homem falando em línguas e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, pois carne e sangue não revelaram isto a você. Você nunca aprendeu isso através de nenhum programa educacional, intelectual. Mas meu Pai que está no céu te revelou. Tu és Pedro, sobre esta pedra. Não sobre Pedro, nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Então, a igreja espiritual vai se mover direto para a eternidade. Tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Portanto, que satisfação isso nos dá, então, por saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos de Deus. A Jacó, isso significava muito para ele. Eu vou ler isso até um ponto nesta noite. A Jacó significava muito para ele. Mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isto com toda a reverência, seus filhos ainda a desprezam. Isto é certo. Ele a desprezou. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu deveria receber o Espírito Santo? Eu sou tão bom quanto você. Minha religião é tão boa quanto a sua. Por que eu tenho que passar por tudo isso aí? Eu sou tão bom quanto você. Eu vou à igreja, olha só. Eu tenho meu nome no livro. Eu sou fulano de tal. Isso é o que você é. Mas o que você é diante de Deus? Você tem que ser nascido de novo com uma mentalidade espiritual. Então, a primogenitura não significava nada para Esaú. Vocês estão entendendo? A primogenitura não significava nada. Agora, o que é essa primogenitura? Ele a desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito. Nós sabemos disso. E o crente carnal a despreza. Ele diz, aqueles dias são passados,
não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo, isso foi lá atrás no tempo dos apóstolos. Aí ele dá um exemplo de um grande homem aqui, que ele disse que o Pentecoste foi apenas um andaime para a construção. E ele disse, então depois que o edifício está pronto, bem, não se necessita mais de andaime. Então, no final do culto, eu vim para apertar a mão desse grande homem e eu disse, eu quero cumprimentá-lo por sua mensagem nesta manhã, doutor. Eu concordo com você que o Pentecoste foi o andaime. E enquanto estivermos construindo, nós ainda temos que ter andaime. Vocês entenderam? Isso é certo. O andaime é a última coisa a ser tirada. Até você pôr fim. Até você pôr o fim da torre, o topo, né? O ponto mais alto. Você ainda tem que ter o andaime. Eu estou feliz nessa noite por estar trabalhando na construção de pé no andaime, então. Você não está? Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Ele só deu um exemplo falando como que as pessoas rejeitam as coisas hoje. Agora vocês vão ver, quero que vocês comecem a escutar isto e colocar no coração e ver como que a mensagem vai identificando. Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora, ele não se importava com nada mais exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Assim também é com qualquer homem ou mulher que foi ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna, ele está disposto a abandonar qualquer coisa. Qualquer coisa do mundo para obter essa primogenitura. Primogenitura é o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo não é somente dizer automóvel. Quem lembra disso? Quem pode lembrar disso que o profeta... Eu preguei aqui nome blasfemos. Vocês lembram disso? Vocês lembram, igreja? Estão lembrados? Quantos podem lembrar? Diga, levante a mão, deixa eu ver se vocês estão lembrados. O profeta disse, eles ensinam errado o que é o Espírito Santo. Eles dizem, o Espírito Santo é só um carro, mas o carro está cheio de coisas. Quantos lembram disso? E aí ele disse, lá no final daquela mensagem, quase no final, ele disse, eu estou aqui operando a minha salvação. Operando. Lembra? Jacó estava operando a sua salvação, porque ele dava valor àquela primogenitura. Amém? Agora olha isso aqui. Você pode chamá-los de qualquer coisa. Você pode lhes dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos, que eles são um bando de santos roladores. Eu não me importo o que você os chamam. Eles estão buscando esta primogenitura e isso significa mais do que qualquer outra coisa. Eles estão em busca desta primogenitura. Não interessa como eles devem obtê-las, eles estão prontos para obtê-las. Uma mente carnal quer que Deus desça a primogenitura ao seu nível. Mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. No nível de Deus. Amém? Eu não me importo com o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho a dizer, como eu tenho que agir. A única coisa, eu a quero. Isso significa mais que minha popularidade, isso significa mais que meu trabalho, isso significa mais que minha mãe, significa mais que minha mulher, mais que meus filhos, mais que todos os amigos que eu tenho. Deixa-me ter esta primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar, eu quero encontrar Deus
em seus requisitos. O que quer que ele requeira? Se é cair no pó, falar em línguas, se é correr pelo edifício, se é agir como maníaco ou ficar de ponta cabeça, não importa o que seja, contanto que eu consiga tê-la. Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Eles querem a primogenitura. É um fundo clamando. É uma obediência. É um prevalecer. É uma oração íntima com Deus. É um voltar para nossas casas e repartir isso para outra pessoa. É o estar atento para a hora que nós estamos vivendo. Amém? É ouvir isto, igreja, ouvir isto. Finalmente você vai chegar a um ponto, ele disse, eles querem a primogenitura, seja como for, eles querem. Então logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Agora, olhe, irmãos, como isso é profundo. Olha como isso corre. Essas duas forças vai correndo. Agora, isso me chamou muita atenção. Quando você conseguir a primogenitura, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu naquela família. Finalmente, vai chegar a um ponto onde virá uma separação. Um homem terá de obter, e se ele obtém essa primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente como Jacó teve que se separar. Meu Deus, às vezes isso significa caminhar sozinho. Mas se você realmente é sincero, e você realmente recebe o direito de primogenitura, você não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te convidam mais para o jantar, se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para você, contanto que você tem o direito de primogenitura? Essa é a principal conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Desde que eu esteja no meu caminho para o céu, que diferença faz o que as pessoas dizem? Contanto que estejamos caminhando no Espírito, e de todos os que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sempre caminhando na linda luz da santidade, limpeza. Mas Esaú, que é direito de primogenitura, ele era carnal como o mundo. Então não fazia qualquer diferença para ele. Ele achava que era religioso. E seu papai e sua mamãe eram religiosos. E isso era bom o suficiente para ele. Então, nós descobrimos que todo o reavivamento que nasceu no mundo gerou o quê? Gêmeos. Qual é este gêmeos? Um que quer viver só uma vida religiosa. Sempre nós vamos encontrar depois aqui na frente. Eles vão estar em luta. Sempre vão colidir. Eles têm um punhado ali que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo reavivamento produz isto. Um Esaú e um Jacó. Vocês estão captando? E enquanto eles vão adiante, a primeira coisa que acontece, o carnal começa a pensar, bem, esses caras estão ficando doidos. É melhor eu me separar deles. Eles voltam
para a parte intelectual. Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Agora, olha só, então. Aquele que ama a primogenitura, ele ama exatamente pela presciência que está dentro dele. Sabe, irmãos, por essa batalha que está ali a cada dia, que Paulo disse, esse algo que está batalhando nele. Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito, que vai obedecer ao Espírito Santo sobre a plataforma e que vai pregar a palavra exatamente como ela é. Como João disse, põe o machado à raiz da árvore e deixe as lascas caírem onde tiverem de cair. A maioria das igrejas hoje colocará aquilo para fora do seu púlpito. Isto é certo. Virá uma separação. Sempre faz isto. Fez isso na era metodista, fez isso na era batista, fez isso na era pentecostal. Não sei se vocês estão entendendo, irmãos. Nós estamos na era pentecostal? Estamos ou não? E vai fazer isso em toda a era. Relembrando as verdades ouvidas.